O direito à preguiça. Paul Lafargue. Introdução. O Sr. Thiers, no seio da Comissão sobre a Instrução Primária de 1849, dizia: "Quero tornar a influência do clero toda poderosa, porque conto com ele para propagar essa boa filosofia, que ensina ao homem que ele veio a este mundo para sofrer, e não aquela outra filosofia que, pelo contrário, diz ao homem: goza." O Sr. Thiers formulava a moral da classe burguesa, cujo egoísmo feroz e inteligência estreita encarnou. A burguesia, quando lutava contra a nobreza, apoiada pelo clero, arvorou o livre exame e o ateísmo, mas, triunfante, mudou de tom e de comportamento, e hoje conta apoiar na religião a sua supremacia econômica e política. Nos séculos XV e XVI, tinha alegremente retomado a tradição pagã e glorificava a carne e suas paixões, que eram reprovadas pelo cristianismo. Atualmente, cumulado de bens e de prazeres, renega os ensinamentos dos seus pensadores, os Rabelais, os Diderot, e prega a abstinência aos assalariados. A moral capitalista, lamentável paródia da moral cristã, fulmina com o anátema o corpo trabalhador. Toma como ideal reduzir o produtor ao mínimo mais restrito de necessidades, suprimir as suas alegrias e as suas paixões, e consumi-lo ao papel de máquina, entregando trabalho sem tréguas nem piedade. Os socialistas revolucionários têm de recomeçar o combate que os filósofos e os panfletários da burguesia já travaram. Têm de atacar a moral e as teorias sociais do capitalismo. Têm de demolir, nas cabeças da classe chamada ação, os preconceitos semeados pela classe reinante. No rosto dos hipócritas, de todas as morais, que a terra deixara de ser o vale de lágrimas do trabalhador, que na sociedade comunista do futuro que fundaremos, pacificamente se possível, senão violentamente, as paixões dos homens terão rédea curta, porque todas são boas pela sua natureza. Apenas temos de evitar sua má utilização e os seus excessos, e só serão evitadas pelo seu mútuo contrabalancear, pelo desenvolvimento harmônico do organismo humano. Porque diz o Dr. Bedoy, só quando uma raça atinge o seu ponto máximo de desenvolvimento físico é que ela atinge o seu mais elevado nível de energia e de vigor moral. Era essa também a opinião do grande naturalista Charles Darwin. A refutação do direito ao trabalho, que reedito com algumas notas adicionais, foi publicado no semanário L'Égalité, de 1880, segunda parte. Prisão de Saint-Pélagie, 1883. Smile.